Olá, nós estamos aqui hoje para conversar com Maria da Glória Ferreira e João Gabriel Ferreira. Eles estão juntinhos, como vocês podem ver, mãe e filho. Os dois têm muita história para contar sobre a banda de Cordeiro, né? A Glória é presidente da banda e o João é músico e secretário da banda de Cordeiro, Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, ok? Então, assim, a gente tem muito prazer em tê-los aqui, porque a banda é uma instituição, né? É muito antiga e muito valiosa aqui para o município de Cordeiro, para a cultura de Cordeiro, para a cultura do Brasil de um modo geral, né? E fazem um trabalho de resistência, um trabalho muito bonito. E assim, muitos moradores de Cordeiro não têm ideia do que é a banda de Cordeiro, do que ela representa e de como funciona. Enfim, eles estão aqui então para contar essa história tão bonita, importante, e para desmistificar algumas coisas, esclarecer outras e assim convidá-los, né, a se integrar mais nos trabalhos da banda, que é um trabalho muito legal. Falou? Então, com a palavra, Glória. Tudo bem? Um agradecimento antecipado a você, Nil, Uhum. em tornar público, né? Divulgar mais ainda esse trabalho de resistência, como você disse, né? Das bandas de música. A gente procura aqui em Cordeiro exatamente isso, para que as pessoas reconheçam as bandas de música, principalmente as bandas do interior, as bandas civis, né? Como focos de resistência dessa tradição, dessa, dessa manifestação cultural, né, que ainda permanece no interior desse nosso Brasilzão. Muito obrigada Uhum. pela oportunidade. Nada, prazer. Você, João? Bom, eu sou João Gabriel, como o Nil já disse, eu sou filho da Dona Maria da Glória e sou secretário da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Sou músico lá desde 1998, desde criança. E é um prazer estar aqui, Nil, e fazer uso da palavra dizendo que é muito importante essa entrevista, isso fica para a posteridade, e isso documenta a sociedade musical. Isso é muito importante e a gente agradece você por isso. Ah, tá joia, legal. Então, vamos começar com a Glória aqui, né? Eu gostaria, Glória, que você falasse sobre essa tradição das bandas de música na cultura brasileira, não é? Não se tivesse tão somente a banda de Cordeiro, mas que você dissesse como são essas manifestações culturais no Brasil, quando é que começaram, enfim, você pode falar isso para gente? O Nil e, né, pessoas que estejam nesse momento nos vendo, a tradição das bandas de música é uma coisa muito antiga. Uhum, A gente tem na história, por exemplo, registros, né, de passado bem distante, onde as comemorações, tanto de cunho religioso quanto de cunho civil, sempre com a presença das bandas, nas inaugurações, né, nas manifestações. Então, é uma coisa bem antiga no nosso país. No nosso caso, particularmente em Cordeiro, para que as pessoas tomem conhecimento, nós temos a nossa sociedade musical já com 117 anos, caminhando para 118 anos. Por aí tira-se, né, uma, uma, um dado do quanto as bandas de música são antigas, uhum, manifestações, né, antigas. É interessante que não é só a banda de Cordeiro que tem essa história de ser uma banda centenária. Aqui na nossa região, parece-me que na totalidade, ou quase totalidade, as bandas que ainda resistem, né, ao tempo e à modernidade, elas são centenárias. Isso é muito aham, importante porque tira-se aquele caráter, né, de coisa antiga por coisa de passado, não, mas são coisas, são manifestações, né,
que são históricas no Sim. nosso país. E é uma prova de resistência a gente conseguir manter, né, essa tradição viva. Graças, né, no nosso caso de Cordeiro, a dedicação, a delicadeza com que as pessoas se dirigem e reconhecem na banda essa certeza de que ali é um depositário, digamos assim, de história e de coisas bonitas e que valem a pena serem preservadas. É Uhum. nesse sentido aí. Tá aí. João, você pode falar como é que começou a banda de Cordeiro, né? Quais seriam os objetivos, a missão da banda, que trabalhos, que projetos são desenvolvidos na banda de Cordeiro? Na nossa, na nossa região, como ela já disse, a cultura de banda remonta ao século XIX. Por isso que nós temos aí tantas bandas centenárias na região, né? Embora tenham também bandas novas, como, por exemplo, a banda de Trajano de Moraes, é uma banda que já nasceu quase que no século XXI. Então, é um trabalho bastante versátil, é um trabalho antigo, mas também novo. E só para complementar o que ela disse, é interessante porque a banda, de forma bastante eficiente e eficaz, ela leva dezenas de pessoas ao mesmo tempo para o âmbito cultural. Pessoas essas que poderiam ou não ser inseridas na cultura de forma individual, buscando, correndo atrás. E a banda, de forma eficiente, leva 30, 40 músicos de uma só vez a serem inseridos no plano da cultura da região, né? Então, Uhum. é isso que eu gostaria de dizer, que a banda tem esse trabalho já secular e funciona muito bem, né? A banda de Cordeiro tem origem no início do século XX, tá? Em 1905. Uhum. O jornal Gazeta de Cordeiro, que é o jornal mais antigo que a gente tem notícia aqui na nossa cidade, ela já mostra ensaios desde fevereiro desse ano, 1905, ensaios do que viria a ser a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. E a primeira apresentação da banda de Cordeiro, embora o seu aniversário seja no dia 21 de abril, a primeira Uhum. apresentação, segundo esse jornal, ela data de 23 de abril, numa reportagem, numa nota que saiu nesse jornal no dia 30 de abril. Então, nós temos ali uma origem bem no início do século XX, né? Uhum. E pouca gente sabe em Cordeiro, né? Nós temos hoje um livro publicado recentemente pela professora Maria Madalena Tavares de Miranda, que tem, com certeza, ela deve abordar essas origens. Mas a banda de Cordeiro, ela é a terceira banda que houve em Cordeiro. Houve duas bandas anteriores a ela que era uma questão bastante de rivalidade, que Ah, se é? digladiavam. Uhum. Houve, inclusive, uma briga, né? Uma briga em praça pública que gerou, Caramba, inclusive, um óbito. E gente, isso explica por que a Banda de Cordeiro hoje, Banda de Cordeiro é um apelido para a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Isso tudo explica o terceiro nome da nossa banda, que é a Fraternidade, sim. que veio após esse trauma cultural, né? Então, Uhum. nós temos ali a sociedade, porque existe por trás da banda, um grupo de sócios contribuintes que contribuem com o que querem, o que podem, mensalmente. Musical, por óbvio. Fraternidade, por esse motivo que eu acabei de falar. E cordeirense, que é um adjetivo gentílico, que todas as bandas, no final do seu nome, costumam ter o nome, né, da cidade de onde vem. Então, Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense tem esse motivo. Uhum. E você perguntou sobre o trabalho que ela quer Sim. falar? Não, sua mãe, se sua mãe quiser falar também tudo bem. Sim, Porque sobre o trabalho. você foi aluno da banda escola, né?
E, assim, queria que vocês falassem também das pessoas, dos artistas que saíram da banda, dos músicos que saíram da banda, ganharam até projeção nacional, né? Ótimo. Veja, aqui, né, do meu lado, é um exemplo de alguém que começou na banda. Criança, Uhum, aí, com 11 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, e que permanece, né, como músico da banda. Mas veja, nós temos, sempre tivemos na banda, na sociedade musical, um trabalho de formação de novos músicos. Isso já é executado há muito tempo, há muitos anos. Por ali passaram formadores de novos músicos, assim que a gente tem um preito de gratidão a essas pessoas que ensinaram, que passaram seus conhecimentos para novos indivíduos, novos adolescentes, jovens e até adultos, né? Que estavam sendo integrados à sociedade musical. Esse trabalho de formação de novos músicos, ele é muito importante. Por quê? Não se forma apenas um músico, forma-se também um cidadão. Por quê? Porque o indivíduo ali, ele vai descobrindo vertentes dentro da música. É uma profissionalização, sim. porque você citou aí no início, pessoas, né, jovens que passaram, e hoje também adultos, né, já adultos, que passaram pela sociedade musical e que têm uma expressão, né, até fora do Brasil. Hum, Isso aí nos deixa muito assim envaidecidos no bom sentido, né? Nos deixa felizes, alegres por termos contribuído enquanto banda para a formação dessas pessoas. Nós temos, né, vários casos, mas o caso mais recente e que as pessoas mais citam é o caso, por exemplo, dos matutos, dos sim. meninos, né, de Cordeiro, liderados por músicos da banda, o caso do Tadeu Santinho, que é um flautista da nossa banda, e que organizou aquele grupo, e hoje o grupo Matutos é um grupo de expressão, né, Mundial. muito mundial. São São ótimos. considerados grandes músicos, se não os melhores nos Uhum. seus instrumentos, né? Olha, Mas, independentemente disso, Nil, outros passaram, outros com grande expressão, e muitos que estão hoje ainda, né, estão na banda e que tocam aí nas suas respectivas igrejas, que uhum, tocam nos seus grupos da noite, tocam uhum, em bares, uhum, tocam em eventos. Inclusive, nós temos casos, por exemplo, de pai tocando junto com o filho, a criança tocando junto com o pai. É o uhum, caso do Rodrigo, por Sim. exemplo, o Rodrigo, que toca junto com o filhinho dele, chamado João Pedro, que tem 10 anos de idade. Isso é uhum. muito importante, porque isso prova a renovação. E É, prova também que a banda não ficou parada nas grandes expressões, uhum, nas pessoas que são sucesso, mas são pessoas que estão buscando esse sucesso, buscando esse trabalho. sim. Então, hoje, a gente tem, né, nesse trabalho de formação de novos músicos, a pessoa do Paulo Newton Enes Júnior, Uhum, que é professor da nossa escola de formação, aulas de teoria musical e aulas de prática instrumental, né? E hoje ele é o regente, ele é o maestro da banda. E eu quero até aproveitar a oportunidade de dizer que Paulo Newton hoje ele está regendo a banda de Cordeiro, cumprindo, né? Dando continuidade a um trabalho que foi feito durante muitos anos pelo maestro Cleiton Ambre Guimarães, sim. que Uhum, também teve uma participação não só de regente, mas também de auxiliar na formação de novos músicos. Ao uhum. longo dos anos, Nil, quem tiver aí, já passou pela banda de Cordeiro, ou está lá, e que tem por volta de 35, 40 anos, conheceu o Jorleão, que foi o famoso Leão, Leão professor da da banda? banda, Uhum, né? O Jorge Teixeira, que sim. era bibarrense, mas trabalhou muitos anos aqui na banda de Cordeiro, também era músico da banda.
esses já tiveram, né, seu pensamento. O Amarildo Felchard de Cantagalo, que Uhum. também regeu a banda durante um tempo e que é um grande professor de cantagalo. O Cleiton, né, que é músico nosso, mas que foi regente por décadas e também não era formalmente, mas era um professor, porque nos ensina bastante. Hoje o Paulo Newton, né? Mais alguém? Exatamente. No momento, nós temos assim, pessoas que fazem monitoria. Por Sim. exemplo, eu tenho aqui o João Gabriel, eu tenho outros, eu tenho ali o Dirceu, eu tenho outros músicos que estão sempre ali, o Carlinhos, né? Que estão sempre, o Lúcio, que estão sempre ali Jorge. ajudando o Jorge, né? Que inclusive já foi presidente da banda algumas vezes, que estão ali no apoio, na formação de novos músicos. Eles se socorrem entre si. Uhum. Os monitores, as pessoas que têm, às vezes, um conhecimento maior do que o aprendiz, ele socorre o aprendiz. E o aprendiz fica grato, né? Nesse intercâmbio, nessa troca de conhecimentos. Legal. É por isso que a banda sobrevive, E por assim, isso que ela é viva. a Cordeiro tem uma tradição, né, em talentos artísticos, né, na área musical, artes plásticas, artesanato, artes cênicas, eu diria também, né, teve grupos de teatro, enfim. Talvez essa tradição de talentos musicais que Cordeiro tem ajude a vocês desenvolverem esse trabalho, né? Da forma que vocês desenvolvem, porque tem muitas pessoas que se afinam com tudo isso, né? O próprio João já teve algumas bandas de música e tem ainda, né, João? Hoje você está com um bando de blues, né? Você pode falar sobre essa vertente, assim, né, de pessoas que formam grupos, que fazem carreira solo, se apresentam na noite em Cordeiro, gravam, hoje em dia Spotify, né? Tem muitos nomes muito assim de muito talento aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É aquela propaganda do antiga de um biscoito, que não vou falar a marca, mas ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Né? Então, em relação, se eu fizer uma analogia com a banda de Cordeiro, Cordeiro tem muitos talentos musicais, porque existe essa instituição secular que, direta ou indiretamente, atinge tantos músicos, ou é a quantidade de talentos que mantém, direto ou indiretamente, a banda viva. Então, eu não saberia te dar resposta em relação a isso. Aham. Mas, sem dúvida, que a banda tem um papel fundamental na vida cultural, principalmente musical de Cordeiro, Há, né? inclusive, há, inclusive, uma expressão cunhada já em Cordeiro, de que Cordeiro é um celeiro de artistas. É, Exato. Cordeiro é um celeiro de o que artistas. eu quis dizer com tudo isso? Porque eu digo direta ou indiretamente. Por exemplo, eu tenho uma banda, que é uma banda de blues, né? Eu toco piano nessa banda, toco saxofone. Os meus colegas integrantes, né, exceto um que já tocou na banda de Cordeiro, os demais não tocam. Mas a banda deles tem um integrante que toca na banda de Cordeiro. Então, Aham. direto ou indiretamente, o bando de blues é atingido por um trabalho que a banda fez comigo ao Sim, longo, né, de com 2 décadas, na verdade. E são Então, filhos de sócios, são filhos de de sócios sócios da banda. contribuintes, Uhum, são pessoas que são público para a banda uhum, de Cordeiro. Então, ainda que a banda não forme, por exemplo, músico, mas ela faz plateia, tocando aham. coreto, fazendo seus concertos, né? Inclusive, Nil, eu gostaria de fazer uma pequena um- abrir um parêntese para falar sobre a diretoria da banda atual, Sim. né? Porque a diretoria da banda é formada por voluntários, né? Nós temos ali são 12, são 12, né? né? Tem pessoas de todas as áreas, tem professores, tem autônomos, tem servidores públicos, tem pessoas de todas, já tivemos todas as profissões ali inseridas para poder ajudar a banda. E hoje nós temos como presidente a professora Maria da Glória e a vice Catarina. Maria Catarina,
Nós temos, eu sou o secretário e o segundo secretário é o Carlos Alexandre Nascimento, Uhum. né? Nós temos ali o tesoureiro Jorge Arruda Neves e o segundo tesoureiro Marcelo Linhares, Que é músico da que é banda. músico da banda, né? Nós temos ali o conselho fiscal efetivo e suplente. Temos o Joselito, professor, temos o João Avelino, temos o Lúcio, Músico que da é banda. músico também, temos o Jorge Luiz também, que é músico e já foi presidente, temos o Cleiton, que foi maestro, é músico, passa há mais de 50 anos na banda de Cordeiro, né? E temos a Renata Neves, É que é professor. professora. Tá Ah, é? joia? Só para Renata também? registrar. É. Sim. Ok, legal. Glória, falando assim, o João falou sobre a diretoria da banda, né? Então, assim, tem um corpo de pessoas que ajuda na manutenção, nos trabalhos da banda. Mas a gente vai falar agora sobre um pouquinho sobre a manutenção, sobre as despesas, enfim, né? Porque precisa pagar professores, precisa fazer obras, como a gente viu recentemente, a banda passou por uma obra grande, né? Até foi durante a pandemia, né? Acho que até veio a calhar um pouquinho. E assim, como é que Na verdade, vocês fazem para manter os recursos? De onde vêm esses recursos? A prefeitura tem alguma subvenção? Como é que vocês encontram recursos para fazer frente a tantas despesas? pois é, o Nil, foi ótimo você ter tocado nisso. Nos oportunizar, né? Colocarmos essa história da manutenção da banda. Uhum, Porque não é uma banda que funcione, por exemplo, na casa de alguém. Não, ela tem uma sede própria, né? uhum, Uma sede própria, que demanda uma despesa muito grande na sua manutenção. Ali, né, o antigo Cine Madrid, né, de saudosa memória dentro de Cordeiro, é a sede própria da Sociedade Musical. Então, o que que acontece? É um prédio enorme, como uhum, todo mundo de Cordeiro conhece, e muita gente de fora conhece também, e que muita gente se encanta, mas sim. muitas vezes as pessoas não percebem que o espaço é um espaço antigo, é um prédio de aproximadamente 70 anos, né? Uhum, E que demanda cuidados. São mais de 500 lugares no São plateia. mais de 500 lugares na plateia. Então, a gente tem mezanino, e nós tivemos, né, ultimamente que fazermos umas alteraçõezinhas ali. Mas voltando aqui à manutenção da banda. Nós temos um grupo de sócios. A banda é regida por estatuto. Esse estatuto, ele organiza, digamos assim, ele normatiza o funcionamento da sociedade musical. Então, a gente tem um grupo de sócios. Esses sócios, eles contribuem com a banda de acordo com a vontade, de acordo com a possibilidade de cada um. Eu até aproveito aqui para agradecer, né, a essas pessoas, inclusive você, né, que nos uhum, ajudam na manutenção daquela instituição. Mas temos também uma saudável participação, uma saudável parceria com a municipalidade. Tivemos no passado, eu quero até aqui registrar, porque essa parceria com a municipalidade começou no primeiro governo de Silvio da Flon, lá no passado. O doutor Silvio da Flon, que não sim. só foi prefeito na época em que a gente teve essas parcerias, mas também nos deixou aqui numa data muito significativa, que foi o dia 31 de dezembro, Uhum, uhum, aniversário de Cordeiro, a quem, né, a gente é extremamente gratos, né, a essa parceria. Hoje, nós recomeçamos, conseguimos reativar essa parceria com o atual prefeito, a atual gestão, sim. através, né, dos chamados chamamentos públicos, né, que substitui, né, o nome subvenção, né, e a gente é o que vem nos permitindo fazer as referidas obras a que Uhum, você, né, as obras que você mencionou
há poucos momentos. Vejam, fizemos as obras em decorrência da adequação da sede da banda Sim. para conseguirmos o alvará de funcionamento que é expedido pelo Corpo de Bombeiros. Deixando de lado, né, o trabalho que isso nos deu, as preocupações que isso nos deu, né, eu quero aqui agradecer as pessoas que nos ajudaram, que colaboraram conosco na conquista desse alvará. Eu não Aham. posso deixar aqui, né, de lado a figura do meu vizinho ali da Marvim, né, o Vinícius, que nos ajudou a montar aquele projeto ali da entrada do hall da banda. A figura do Ricardo Bessa. Eu tenho liberdade de falar Ricardo Bessa, porque foi meu aluno, criança e adolescente, né? Como quase todos os Bombeiro. cordeirenses, né? Foi seu aluno. Exatamente, graças a Deus. Que Aham. colaborou, né, com um projeto de adequação propriamente dito, né, em relação às exigências dos bombeiros. As pessoas que confiaram, que nos deram crédito comprando fiado e pagando depois. Aham. E por quê? Não é porque a Maria da Glória, João Gabriel, Jorge, Fulano e diretoria. Não, é a banda. Uhum. A banda é que tem esse crédito, digamos assim, essa confiança, né? Esse É, 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 respeito mesmo, né? merece esse respeito e essa confiança, Uhum. Uhum. inclusive dos comerciantes de Cordeiro, né? Uhum. Então, Uhum. veja, e foi graças à municipalidade, no início, em relação à Lei Aldir Blanc, que nos Uhum. permitiu, né, fazer as primeiras intervenções. Logo depois, na nova gestão, a parceria, né? O retorno dessa parceria. Há muitas coisas ainda a serem feitas, Aham. coisas pequenas, tipo assim, pintura, Sim. pequenas para muita gente, mas enorme para nós, Mas porque ficou demanda. muito bonito, né? E é um espaço muito Está bonito que. ficando bonito, mas Uhum. agora o mais importante, Nil, na verdade, mais importante que o espaço físico é o espaço gente, Uhum. o espaço pessoa. Tanto representado, esse espaço representado pelas pessoas que amam a sociedade musical, que participam dos concertos, que vão assistir aos concertos, e as apresentações nas ruas, mas principalmente a formação de novos músicos para manter a banda viva. E isso aí nós estamos resgatando, inclusive, músicas, arranjos, peças de cordeirenses. É Aham. um prazer É, enorme. sim, nesse último Passaram por ali concerto, não é? maestros, Nesse último isso, concerto passaram teve por ali várias peças. maestros, Uhum. Sim. passaram maestros, por exemplo, como o seu Macedo, né? Cujo legado temos lá peças lindíssimas. Uhum. Quem foi ao concerto de dezembro agora teve a Sim. oportunidade de ouvir, né, dobrados de seu Macedo, a Tava quem a lindo. gente. Exatamente. O É, é, repertório de- fantástico. Eu falei depois exato. com o maestro, né? Seu repertório estava maravilhoso, Sim, tanto de, a de, de gente. peças cordeirenses quanto de músicas novas também, né? Do nosso, Sim, do e nosso outro repertório da detalhe: MPB, né? Oi? pessoas que compõem em Cordeiro. A gente colocou o Quintal do Mundo, né, no dia do concerto, foi um encantamento. Teve gente que disse assim: Cordeiro agora virou Quintal do Mundo, porque é um celeiro de artistas, agora é Quintal do Mundo, fazendo uma alusão à música de Pedro Paulo, de Rui Romão, de Carlinhos, que a gente carinhosamente chama de Carlinhos Bagunça, né? Carlinhos, irmão de Thelmo Santana, Carlinhos Santana. Isso aí, junto com aquele repertório todo que foi escolhido pelos músicos, com o Paulo Newton, deu um caráter de suavidade à banda. Isso é Uhum. muito importante. É essa suavidade que a gente precisa.
para que ela Uhum. permaneça. Muito legal. E assim, os projetos, como é que vocês se inserem, né, nos trabalhos, né, do município? Onde é que vocês participam? Em que datas? De vez em quando eu estou aqui, estou ouvindo alvoradas, coisas assim, né? Ah, sim. Acordam Isso aí é muito cedinho. bom. Você quer colocar, João? Posso colocar. A Aham. banda de Uhum. cordeiro, Nil, historicamente, a banda é muito solicitada, muito requerida para inaugurações, né? Inaugurações de rua, inaugurações de festa. E os principais eventos nos quais a banda toca, os principais, nós temos dois concertos de gala no ano. Um no aniversário da banda, em abril, Uhum. que coincide a cada 2 anos com a eleição de nova diretoria, conforme o Uhum. estatuto, e o concerto de final de ano, em dezembro. Além desses dois concertos de gala, a banda faz apresentações mais populares. Os concertos de Uhum. gala se destinam mais a concertos para plateia sentada, Cívicos. É. um conjunto de músicas populares, mas pesa mais o erudito. E os demais compromissos da banda são compromissos cívicos, são compromissos de tocar em coreto, de inaugurações. Então, por exemplo, inauguração de exposição, por exemplo, 31 de dezembro. o aniversário da cidade, 31 de dezembro, né? Então, esses são compromissos da banda. Então, todo o trabalho da Escola de Iniciação Musical da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, como todo artista, trabalha sempre com um objetivo. E os objetivos são as apresentações. E o trabalho são as aulas de música. Então, os alunos sempre estudam com fins a uma apresentação. Então, por exemplo, se o aluno Uhum. está estudando em março, ele estará estudando a parte técnica do instrumento com o professor Paulo Newton e também a parte, digamos assim, mais prazerosa, que é o estudo das Ah, músicas que farão parte do concerto de abril. é uma Então, existe delícia, essa dá um estímulo, né? um estímulo, porque o Aham. artista quer se apresentar, É. o artista quer mostrar sua obra, não é Mas, Uhum. verdade? paralelo a isso aí, me permita lembrar também que, além desse cunho cívico que a banda tem, da abertura da exposição, do 31 de dezembro, do 7 de 7 setembro. de setembro, nós temos também aquelas de cunho religioso, que é Uhum. muito interessante, que a banda faz desde o seu início, digamos assim, que era uma banda centenária, né? Uhum. Reforço aqui, a alvorada do dia 15 de agosto. E é Uhum. muito interessante, porque essa alvorada, ela rememora, digamos assim, né? Não só o aspecto da padroeira de Cordeiro, Nossa Senhora da Piedade, mas o aspecto cultural de Cordeiro, de Uhum. ter no dia 15 de agosto, sendo fim de semana ou durante a semana, por ser um feriado, a apresentação da banda circulando pelas ruas de Cordeiro e culminando sempre no adro da paróquia Nossa Senhora da Piedade, É uma Uhum. apresentação mais antiga que a própria cidade. que é a própria cidade. Ela é É anterior mais de 100 anos. à Uhum. emancipação política e administrativa do município. Exatamente. A banda Sim. de Cordeiro é mais velha que Cordeiro. Uhum. Olha, A senhora, É. que E, coisa. e também, de uma parte mais nova, a gente tem também, a gente realiza no feriado nacional de 12 de outubro, uma participação num bairro de Cordeiro, chamado, onde há uma igreja em louvor à Nossa Senhora Aparecida. É lá no Constantino, né, no Aham. bairro chamado Constantino. Então, são duas participações da banda de aspecto mais, segundo as pessoas, mais de aspecto religioso. Mas nós diríamos, e a gente afirma sempre isso, que elas pesa muito mais o aspecto histórica. cultural e histórico. O Uhum. Nossa Senhora Aparecida é algo mais recente, mas é um feriado também conquistado no país, né? E que a gente tem que levar em consideração. Então, nós temos setembro e temos 15 de agosto. Uhum. Essas são as apresentações, né? Onde a banda está na rua, digamos assim.
né? E Legal. os conceitos dentro da sede. Uhum. Então, assim, a gente já conversou bastante, né, sobre vários aspectos importantes. Vocês desejam colocar mais alguma coisa que a gente não mencionou aqui? Aulas, Foi? as aulas, As as aulas? aulas, as Ah, aulas. O movimento da sociedade musical, bom, a sociedade musical fraternidade cordeirense é uma instituição regularmente formalizada, né, legalizada, e ela possui uma banda, né? Além da banda, ela possui uma escola de música. E essa escola de música funciona às terças e quartas-feiras, uhum, certo? Às terças-feiras, as aulas são de instrumento para aqueles que já foram iniciados na teoria musical, né? De manhã para as crianças ou adultos que puderem frequentar de manhã, porque É no contraturno, é no né? contraturno escolar. Aqueles que estudam à tarde normalmente estudam na banda de manhã. E o aham, contrário também na parte da tarde aham. para aqueles que estudam de manhã. As aulas são combinadas com o professor e à noite, na terça-feira, é o ensaio geral da banda de cordeiro, com os Toda alunos que já terça-feira tem foram. ensaio geral? Tem Toda ensaio geral toda terça-feira às Legal. 18h30. Então, as Uhum. aulas são de 8 às 17h30, ensaio às 18h30, a partir das 18h30, com os alunos que já foram introduzidos à banda e os com os músicos. músicos, né, já antigos da banda. Uhum. E na quarta-feira, a aula de teoria musical no mesmo sistema de contraturno, de manhã e de tarde, com horário a ser combinado com o professor Paulo Nunes. Que legal, né? Uma escola mesmo, assim, né? Com funcionamento assim É, bem intenso, né? E eu gostaria de saber, inclusive, né, até para informar as pessoas, né, sobre o acesso, né, a essas aulas, né? A comunidade, sim, quem se interessar, são pagas, são gratuitas? Como é que veja, é isso? ô Nil, é interessante. As aulas são gratuitas. Isso é a Uhum. primeira coisa que as pessoas nos perguntam é isso. É bom Quanto que saber, né? custa? Não custa. Isso aí está no estatuto da banda, E dá você licença só um compra o pouquinho, Glória. É bom saber, né? Porque assim tem muitas pessoas que têm talento, têm vontade de aprender, mas esbarram fee, nessa dificuldade. Ah, eu não posso pagar para o meu filho. Puxa, meu filho gosta não tanto, eu posso não posso pagar. pagar. Então, é Veja, muito bom que todos saibam que as aulas são gratuitas, né? as Aí a pessoa aulas tem são, interesse, vai lá e acerta. sim, sim, as aulas são gratuitas e o instrumento que porventura a criança for usar e vai usar, é de Uhum, propriedade da banda. uhum. Então, o É que um que acontece? empréstimo. É um empréstimo. Empréstimo. O que se exige da criança, e é uma escola, por isso, né, exige-se isso, que a Da criança criança ou do adulto, né? aprenda, e do adulto e do músico, é que aprenda a cuidar do instrumento, porque instrumento é uma coisa muito cara. Então, o que que acontece? Se para entrar na banda o pai dependesse de comprar um instrumento, isso seria um fator Impeditivo. impeditivo, muitas vezes, ou dificultar a vida financeira da família. Então, o que que acontece? O instrumento pertence à banda, as aulas são gratuitas, agora, exige-se da criança e do músico, do aprendiz ou do músico já, né, que nome que eu daria isso aí? Veterano, veterana gostou, né? Veterano, os cuidados que ele deve ter com o instrumento. A contrapartida, né, de se aprender gratuitamente é que a pessoa tem um compromisso de tocar na banda. Tocar na banda. É isso que mantém a banda viva. Uhum. É, porque nós não, a banda não está lá para, ela está para ensinar a todos. Sim. Agora, a contrapartida é o seguinte: vem, você tem um compromisso com a banda. Inclusive, o estatuto reza isso, priorizar a banda. Uhum. Digamos que a criança, o adolescente, o músico tenha um outro, digamos, uma outra apresentação de cunho cultural. Não, veja, a prioridade é a banda. É claro que a gente só não pode competir com o trabalho, porque muitas vezes as apresentações da banda, esses compromissos externos, eles são em dias de semana. Uhum. Então, o indivíduo trabalha, o músico ele é amador, ele não é remunerado, ele é amador. Então, ele Sim. vai estar à disposição da banda dentro das possibilidades dele. Agora, veja,
É um trabalho muito interessante e que só existe graças a essa parceria com a municipalidade e com a contribuição dos sócios. É que a Uhum. gente consegue pagar água, luz, telefone, manutenção, faxina, professor, né? No caso do professor Paulo Neudo, Manter os instrumentos os instrumentos revisados, consertados e consertados, revisados, manter palhetas a sede acolhendo bem, acolhendo bem, limpa, né? Por exemplo, anualmente nós temos a revisão e troca de mais de uma dezena de extintores de incêndio. todo mês de março, Então, existe esse tipo de despesa. despesa, né? Que às vezes uma pessoa não imagina, mas Graças a Deus, existem muitas né? coisas além da música que a gente precisa lidar, não é verdade? Exatamente. E que essa parceria É que permite mantém, isso, que permite. mantém isso. E como é Por que as isso é pessoas importante. podem fazer para se tornarem sócias da banda? Qual é o É muito caminho? fácil. É muito fácil. É só dar o nome. A pessoa pode deixar o nome com o professor Paulo Newton, deixa o nome e o endereço, se a pessoa quiser ser contactado pelo nosso indivíduo que faz esse trabalho, que é o João Avelino, que também é músico da banda e é da diretoria. Agora, se a pessoa desejar fazer uma transferência bancária, é só pedir o número da conta, A gente passa o a Pix. gente passa o número da conta e a pessoa faz a transferência direto para a conta da banda. Então você já Tudo tem é Pix. assim. Não, a Tem, banda tem. tem da conta antiga, que a Possui gente tem, Pix. Possui possui. Pix e a gente pode passar nisso. Se você autorizar É, colocar na descrição do vídeo, na sim. verdade? O Coloca número da assim, você conta. coloca, por favor, o Pix, a forma de se tornar sócio, quem procura. Coloca também as mídias sociais da banda. Eu sei que vocês têm Facebook, não sei se tem Instagram. É. Se não tiver, a gente precisa providenciar esse Instagram da banda. Vamos fazer É, isso juntos. Nil, o serviço lá, o trabalho da gente, ele só é possível porque a gente arranja tempo. Quem cuida das redes Pra... sociais da banda, que é essencialmente Facebook, é o Marcelo Linhares, que é o segundo tesoureiro. Uhum. Sim, E eu vou pedir também à tesouraria da banda o Pix para a gente poder colocar aqui, para tá poder ótimo. facilitar. Facilitar a vida, porque toda a contabilidade, né, da banda, ela é feita. Nós mantemos rigorosamente as contas. Existe uma conta que é só do repasse, digamos assim, né, Público, do, do poder do, público. do poder público, e a conta que é a conta do dia a dia da banda, porque Uhum, elas todas exigem um trabalho contábil, digamos assim, as duas. Só que essa daqui tem a prestação de contas à municipalidade. sim. Então, nós precisamos estar adequados ao projeto que foi montado, né, que foi apresentado à municipalidade. Esse daqui, ele é apresentado e fica lá disponibilizado para os sócios e para as pessoas que se interessarem e quiserem, né, tomar conhecimento da forma que a gente vem administrando. Essa parceria ela tende a ser renovada anualmente Uhum. e a nossa diretoria da banda de Cordeiro vai até 2024, até abril de Abril. 2024. Uhum. Beleza. E assim, para a gente concluir, eu gostaria que você, Glória, e você, João, pode ser essa ordem, que vocês dessem um recado, né, para as pessoas, para os pais, para as pessoas que têm talento, que gostariam de desenvolver, de aprender um instrumento, a teoria musical, para alguém que sonha até mais alto, né, começar a aprender, vislumbrando até uma carreira, como tantos cordeirenses hoje têm. Ocupam o cenário musical brasileiro e até internacional, enfim, né? O que vocês diriam para essas pessoas que têm talento musical e estão assim amarradas e não tiveram ainda a iniciativa de procurar desenvolver? Eu acho ótima essa oportunidade que você está nos dando, porque, veja, muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de chegarem, né? Olha, o que tem na banda? Bem, a gente tem isso, isso e isso. Agora,
de repente você desperta na pessoa esse interesse. O João Gabriel começou na banda pequeno, mas depois ele continuou, a formação de piano dele foi com a professora Jane Nassi. Uhum, Então, o que que aconteceu? Se ele hoje toca numa banda, num bando de blues, com piano, é porque ele começou lá na banda, com a teoria musical com o professor Teixeira. Então, o que que aconteceu? Ele foi evoluindo. uhum, Então, muitas vezes, as pessoas têm não têm essa percepção, digamos assim, de que ela pode iniciar lá. Muita gente nos pergunta assim: tem violão? Bem, a gente não tem violão, ensino de violão na banda, porque nós precisamos é de sopro e de percussão, que são os instrumentos de banda. uhum, Agora, isso não impede que a pessoa faça lá uma teoria musical, que veja os primeiros rudimentos da música e depois ela vai deslanchar no instrumento que é do interesse dela. uhum. Então, eu faço aqui esse apelo: procure-nos. Apareçam lá na banda, converse com o professor Paulo Nil, converse com os outros músicos, né? Converse com as pessoas que estão lá e percebam que ser músico da banda é alegria, é Aham, alegria. legal. Isso é muito importante. E a pessoa vai estar colaborando, vai estar contribuindo com a manutenção desta que é a maior instituição cultural que é anterior ao município de Cordeiro. Uhum, E, quiçá, da região, que é a Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Estamos abertos, esperando a contribuição, a colaboração, esperando digamos assim, porque banda, ela não precisa só de palmas, ela precisa da contribuição, das sugestões, também. né? As palmas nos agradam muito, faz muito bem ao coração da gente, mas nós precisamos também das opiniões. Uhum, Olha, que tal isso? Eu posso colaborar com isso, eu posso vir aqui. Então, a banda lá, ela é de acesso público. E é uma alegria quando a gente está ensaiando que chegam lá pessoas que sentam, né? E vão assistir até ao ensaio da banda. que legal. E a gente vai passar e a banda vai ficar. Uhum. Graças a Deus, né? Foi assim que aconteceu até hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, É foi um isso aí. prazer. A, como ela disse, a teoria musical diz respeito a qualquer instrumento. Embora a banda de cordeiro tenha em seu seio só instrumento de sopro e percussão, porque é assim nas Uhum, bandas de música, né? As uhum, bandas que fazem desfile, as bandas que inauguram eventos, mas a teoria musical diz respeito a qualquer instrumento, né? Então, venham conhecer a banda, venham tocar na banda, né? A banda empresta o instrumento, a banda vê o que você tem, para Uniforme. o qual você tem talento, né? uhum, Cede o uniforme e mantém essa instituição viva. Esse é o uhum. recado nosso. Novamente, as aulas são às terças e quartas-feiras, só combinar o horário com o professor. Quem quiser assistir ao ensaio é na terça à noite e ela funciona em período letivo. Então, as aulas e os ensaios voltarão a partir de fevereiro agora, de Dia 2023, a partir de Uhum, 7 de fevereiro, e só se encerra lá no final de dezembro, tá bom? uhum. Então, venham Maravilha, conhecer a banda. maravilha. Gente, olha, muito obrigada, muita satisfação receber vocês dois aqui, né, para trazer toda essa história, todos esses esclarecimentos, e eu tenho certeza que muita gente vai se sensibilizar e se interessar e procurar, né? E seguimos em frente. Obrigada, tá? Beijão para vocês. Valeu! Fiquem com Deus.